tenho certeza que você já está sabendo do potencial do ChatGPT e já testou com algumas perguntas aleatórias. O que você provavelmente não sabe é que os modelos que estão por trás do ChatGPT, seja o GPT 3.5 e o novíssimo GPT-4, também estão disponíveis através de API. Ou seja, dá para integrar tudo aquilo que a gente vê em projetos específicos. Vamos te mostrar nesse vídeo como usar a API da OpenAI em seus projetos usando Node.js e também Python. Além disso, vamos criar 5 funcionalidades super interessantes para te dar ideias legais do que dá para fazer com essa API. E eu já te adianto que esse vai ser um dos vídeos mais legais do canal. Então, já senta a mão no like. Eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de ideias para produtos novos e com pouco esforço. Pega lá aquele cafezinho, abre sua ideia favorita e vem com a gente. E para começar, precisamos te mostrar a área de configuração da API na OpenAI. Você vai precisar de um cadastro para conseguir gerar a chave de acesso à API. Para isso, a gente vai lá na área da OpenAI que gerencia a API. Aqui a gente usa o endereço platform.openai.com. Se você não tiver cadastro lá, é rapidinho. Lembrando que essa API também não é de graça, tá? Eu estou usando aqui a versão trial, mas a gente, a partir de um limite, a gente começa a precisar pagar, né? Então, por isso que o meu aqui, ó, tá aqui no upgrade, ainda tem uma opção de fazer upgrade. Uma outra coisa interessante é que a gente pode criar uma organização. Dá para agrupar ali as chamadas a partir de uma organização com várias chaves diferentes. E então isso tudo é cobrado dentro de uma organização. Isso influencia no código também. Então, indo aqui, por exemplo, em Settings, você pode botar um nome da organização e ela tem um ID. E aí a próxima coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em API Keys e gerar as nossas chaves. Ou a nossa chave, né, se a gente for usar uma só. Então, por exemplo, olha, eu já tenho aqui uma gerada, diz aqui qual é a data, eu posso gerar outras e eles vão estar aqui associados à minha organização. Feito isso, a gente já está pronto para codificar usando a nossa conta. Uma outra observação também, aqui na documentação, ele mostra quais são os modelos que existem e que estão disponíveis para a gente utilizar dentro da API. A GPT-4 ainda está aqui, ó, em beta, está limitado. Eu até já assinei ali para eu receber quando estiver disponível. E ela já tem uma diferença muito grande para a GPT 3.5, que é o que a gente vai utilizar. A gente percebe aqui, por exemplo, a quantidade de tokens, ou seja, a quantidade de entrada e saída agrupada, ele é contabilizado em token. Então, por exemplo, se a gente colocar um modelo para ler um artigo muito grande, isso vai contabilizar aqui nos tokens e o que você pedir para ele sair, né, o retorno dele de resposta, vai juntar também e vai contabilizar. Então, a gente tem algumas limitações aqui. Deu para ver que dobrou de tamanho ali da GPT-4 para 3.5, né? Pois é, então a gente vai ter bem mais informações que a gente pode enviar para o modelo. Bom, nós vamos utilizar esse aqui, ó, é o Text da 20003, que esse aqui é mais para fazer chat mesmo, e esse aqui para obter respostas, né? Então esse aqui já vai funcionar muito bem aqui para o que a gente quer fazer. A primeira ideia é um gerador de resumos de textos. Imagina aquele blog ou portal de notícias com notícias grandes e detalhadas e você precisa condensar tudo para ir para uma newsletter ou simplesmente para criar uma versão mais reduzida de um texto. Imagine então fazer isso com um contrato ou aquele documento com centenas de páginas que precisa ser resumido. Pois é isso que vamos construir agora usando Python. Então vou criar aqui um arquivo chamado resumo.py e a gente vai usar a biblioteca da OpenAI que já está disponível no pip para a gente poder usar a API sem precisar fazer requisição, a endpoints, o modelo ali já está todo pronto. Então a gente faz aqui o import OpenAI. Para guardar os nossos arquivos, nossas chaves, eu vou também utilizar o arquivo .env. Então, para isso, a gente pode usar uma lib justamente para fazer isso. Lembrando que eu estou também aqui com o GitHub Copilot ativado, então ele vai nos ajudar aqui no desenvolvimento.
Bom, até agora foi tranquilo, né? A gente só carregou o .env. Mas eu não tenho aqui o arquivo, né? Deixa eu gerar ele aqui. Como é que fica a estrutura? OpenAI API Key. E aí a gente coloca a nossa chave. E por que eu importei o OS? Porque eu vou criar uma função para ler um arquivo TXT onde tem o conteúdo. E é a partir dali que eu vou fazer o resumo. Pô, muito bom aqui, já completou. Mas eu vou colocar um encoding para não ter problema. E agora sim eu vou usar a API. Vamos ver se ele já ajudou também, né? fez certinho, né? Não, se bem que aqui eu posso já definir a chave por aqui, né? Sem precisar a API Key, OpenAI, isso aí. Então aqui eu já não preciso definir a chave aqui, ó. Bom, vou colocar aqui essa sugestão, mas o que eu vou usar, ó, o do engine, lembra? É o text DaVinci, né? 003. Bom, para o prompt, e aqui é que está o pulo do gato aqui. A gente pode até fazer em português mesmo, né? Uma coisa assim, ó, resuma o seguinte texto. E aqui eu coloco o texto. E aqui tem vários parâmetros que a gente pode olhar na documentação para saber o que é. Eu até separei uma colinha aqui, ó, só para a gente ver, ó. O prompt e o engine a gente já sabe para que serve. O temperature é um parâmetro que controla a ousadia da resposta gerada pelo modelo. Valores mais altos de temperatura levam a respostas mais criativas e surpreendentes, enquanto valores mais baixos geram respostas mais previsíveis. Então aqui, por exemplo, vou botar aqui um 0.7, tá? O max tokens, que é justamente o total de tokens que a gente vai usar. Não pode exceder o limite do modelo, né? Então eu vou definir aqui com 2048. Esse aqui eu não preciso usar o top T, que na verdade é um parâmetro que controla a quantidade de tokens gerados pelo modelo. Eu posso substituir aqui pelo N, que também é a quantidade. Isso aqui eu vou tirar, tá? Eu posso definir um stop, ou seja, quando que a resposta ela vai terminar. Então eu posso definir como non, ou simplesmente quando ele voltar tudo, e dá até para definir alguma palavra específica que ele vai usar. Por exemplo, aqui nesse caso é quebra de linha, ó, tô vendo o resumo. Eu posso colocar várias coisas que determina quando que a resposta termina, né? Mas aqui nesse caso aqui, a gente só vai pegar uma resposta, a gente pode botar um non. E nesse caso, olha só, como ele vai retornar só um, eu já posso pegar a primeira posição, né? Ou seja, tem como configurar ele para ele retornar mais de uma resposta. Exato. Né? E está pronto, ó. Já estamos consumindo a API e agora a gente pode criar o nosso modelo. Eu tenho aqui um arquivinho de texto, ó, que é o artigo. Ó. É um artigo até falando sobre o GPT, lá do código-fonte, e a gente pode utilizar ele como exemplo. Ó. Arquivo. E aí o texto dele, eu leio o arquivo e o resumo. Eu vou dar um print aqui, ó. Print, resumo, texto. Vamos ver agora se funciona. Eu acho que vai dar um erro. Sempre, vai dar um erro. E é justamente, ó, a quantidade de tokens, ó. Eu excedi o limite, mas tem outros erros aqui também, ó. Então eu vou vir aqui e eu vou diminuir um pouco o tamanho do artigo para ele resumir. Vamos voltar. Ainda está grande. Vou tirar até aqui, ó. Agora sim, ó. Resumo, olha só. Trabalhar na área de tecnologia por 2 décadas significa ver modismos que não emplacaram bem e também ideias que se tornaram parte do cotidiano, como drones e impressão 3D. O maior ponto de ruptura da tecnologia desde a acessão das redes sociais é a inteligência artificial com a qual o Google e a Microsoft estão lutando para se destacar. E o artigo fala justamente sobre isso. Sobre a nova guerra, né, que as empresas estão travando em relação à inteligência artificial. Essa batalha que promete ser acirrada é motivada pela oportunidade de melhorar a vida de bilhões de pessoas. Se a gente pedir para gerar de novo, ele vai gerar outro resumo. Olha lá.
Trabalhar acompanhando as tendências de tecnologia há quase 2 décadas significa ter passado por modismo e não alcançaram seu pulo, né, Danata? Tá vendo? Então, conseguimos consumir aqui a API, ver que no Python é relativamente bem fácil. Né? Ainda mais que já tem a lib pronta da OpenAI, então ajuda pra caramba, né? Nós apresentamos o resumo do texto através do terminal, mas imagina criar uma extensão para o WordPress usando esse recurso do ChatGPT. Será excelente para resumir artigos e criar meta descriptions para cada uma das postagens. Aliás, é uma excelente ideia para criar novas ferramentas de SEO para os sites. Para você que, assim como nós, está aí cheio de ideias de novos projetos, vamos te convidar a conhecer os planos de hospedagem de sites profissionais da Hostinger, com excelente custo-benefício, múltiplos data centers, incluindo aqui no Brasil, armazenamento SSD, largura de banda ilimitada e vários outros recursos para você não se preocupar com a infra e focar só no desenvolvimento. Tem plano profissional a partir de R$ 16,99 por mês, nos primeiros 48 meses. E a Hostinger ainda garante 30 dias de reembolso se por algum motivo você não ficar satisfeito, o que para mim só reafirma que eles fornecem um excelente serviço. Você ainda pode usar o cupom CÓDIGO-FONTE para garantir mais um desconto e é uma ótima oportunidade para pegar uma dessas ideias e já colocar no ar. Então aproveita, o link está aqui na descrição e o cupom serve para todos os planos de hospedagem e VPS. Dessa vez vamos criar um assistente de redação, ou seja, a partir de uma frase ou título sobre diversos assuntos, podemos criar uma publicação completa e original. Parece mágica, né? E é até meio assustador, mas é isso mesmo. Dessa vez vamos criar um projetinho do zero usando Node.js. Assim você já vai se familiarizar com a API usando JavaScript. Vou começar então criando a pasta, que vai ser o gerador de descrição. Posso vir aqui no terminal e vamos dar um npm init. Vou criar uma pastinha aqui, um source, e um arquivo index.js. E para a gente ter aqui um scriptzinho também, para startar, eu vou colocar aqui start. Aqui também. E a ideia aqui é igual ao que a gente fez antes. Eu vou instalar o .env, que é para manipular o arquivo .env, e também o OpenAI, que também está disponível dentro do npm. Aproveitando aqui do outro projeto, também vou jogar esse arquivo env aqui. A gente já está com a nossa chave, né? Posso diminuir aqui, esconder isso, e agora vamos partir para o código. Você não está vendo aqui isso aqui, tá? E eu vou colar junto a chave da organização, que você também não está vendo. Então vamos importar o .env. E vamos importar também a OpenAI. Nesse caso aqui, a OpenAI ela tem duas classes aqui para a gente trabalhar, que é o Configuration e o OpenAI API. Então vamos configurar primeiro a API. Olha que legal, ele já traz tudo aqui pra gente. E faltou a organização, né? E o objeto OpenAI a gente inicializa com o config que a gente acabou de criar. Bom, a ideia é igual a outra. Vamos criar uma função aqui que eu vou chamar de gerar descrição. Ela vai ser assíncrona, tá? E eu vou ter o prompt aqui dela, que na verdade vai ser o seguinte, ó. Gerar uma descrição para o produto. Tá? Então aqui, em vez de texto, eu vou colocar como nome produto. E como se trata aqui de uma promise, é sempre bom a gente usar o try catch, né? A gente vai ter o que a gente chama aqui de completion, né? E aqui vai ser o create completion. A gente não está usando a funcionalidade de chat, só a de você enviar uma informação e fazer o retorno, porque o chat precisa também, você às vezes criar sessão, você ter toda uma contextualização ali do que você está fazendo, né? Com várias interações com a API. Então aqui nesse caso o model, né? Aqui já tem um outro nome, é o DaVinci 003. E o prompt que a gente
acabou de utilizar, né? De criar aqui. E max token também vou definir com 2048. Bom, uma vez que esteja pronto aqui, eu posso retornar a resposta, né? Então, complexion, data, choices, a primeira resposta, né? E text. Posso até dar um trim aqui, se preciso. Bom, aqui é o restante do tratamento de erro. E agora sim a gente pode criar a chamada à função. Eu vou criar só uma chamada assíncrona mesmo. Por exemplo, aqui, para a câmera Canon, é a câmera que a gente usa aqui. Vamos ver se ele consegue trazer uma descrição legal para o produto. Então, vamos lá, câmera Canon ES 6D Mark II. É uma câmera profissional projetada para atender a necessidade de qualquer fotógrafo. E aí começa a colocar Wi-Fi, Bluetooth, Full HD, todas as características realmente do produto. O produto é seu, né? Você pode, ao invés de colocar aqui um nome, você pode colocar características, por exemplo. Então, se a gente está vendendo, sei lá, meia 100% algodão, com estampa de gatinho, fofinho. E, tamanho 40, cor azul. E a gente vai preenchendo, mais aqui, com detalhes em rosa e amarelo. Pronto. Vai tentando, preenchendo características do produto. E aí, se a gente coloca ali, ele também monta isso, né? Obviamente não vai ser uma descrição 100%, mas vai estar praticamente lá, né? Essa meia é o máximo em estilo e conforto, feita 100% algodão, de alta qualidade, além de respirável e durável, ela conta com estampas de gatinhos, fofinhos nas cores azul, rosa e amarelo, que lhe dão um toque especial. Seu tamanho 40 combina com qualquer tipo de pé, seja para uso diário, durante as atividades do dia a dia, ou para usar com itens fashionista para compor o look. Essa meia definitivamente será a escolha perfeita. Tá vendo? O fabuloso gerador de blá blá blá. Podemos facilmente converter esse código em uma funcionalidade para lojas virtuais, onde a gente informa o nome de um produto e a API retorna uma descrição completa desse produto. Até agora tá legal, mas dá para ir além. O GPT 3.5 e também o GPT 4 são simplesmente excelentes para fazer traduções de idiomas. Você já reparou que o prompt que estamos usando tá todo em português, não é? Que tal agora criarmos um tradutor mais poderoso que o Translate do Google? Bom, e partindo para a mesma ideia que a gente fez aqui no resumo, lá em Python, a gente pode fazer um tradutor. Eu vou criar aqui um arquivo chamado tradutor.py. Vou até reaproveitar um pouco desse projeto. Então eu vou fazer a leitura do arquivo também, desse artigo mesmo, por exemplo, mas dessa vez eu vou pedir para ele traduzir. Então eu vou mudar o nome da função para traduza ou tradução. E aí ele vai ter a língua de origem, idioma origem, idioma destino. Então aqui vai ser tradução. E a mudança vai ser só no prompt. Traduza o seguinte texto do idioma, eu coloco o idioma origem para idioma para o, posso botar idioma destino. É engraçado, né? Porque a gente acha que tem que colocar algum tipo de comando e não, na verdade você passa o prompt, que é só um texto normal você conversando, né? Então vou limpar aqui, vou chamar novamente, só que agora é o tradutor. Claro que deu ruim, porque eu não coloquei aqui os outros parâmetros. Então, português para inglês. Então já está aqui o artigo em inglês. Devidamente traduzido. E tem como configurar também para ele ir escrevendo, né? E apresentando de acordo com o que a API vai voltando o texto, né? Como a gente está acostumado a ver no chat GPT. Sim. Ainda existe aqui uma opção para você fazer stream da resposta. Isso. Então, isso ajudaria a você ir mostrando o resultado conforme ele vai sendo
gerado pela API. A gente pode testar também outra língua, só para a gente ver realmente se a capacidade de português para outra língua também funciona. Olha lá, que legal, ó. Agora está em espanhol. O próximo projeto é o meu favorito até agora. A ideia é gerar comandos para terminal a partir de linguagem natural. Ou seja, você nunca mais vai precisar decorar os comandos e parâmetros. Basta pedir o que você quer e o computador vai executar. Para esse aqui, eu vou também criar um arquivo chamado myshell.py. OpenAI. E agora nós vamos precisar utilizar o subprocess, justamente para a gente conseguir executar os nossos comandos. Então eu posso configurar novamente, né, o OpenAI. Aqui, como a gente fez já toda a importação, né, do ponto .env, tudo, eu vou repetir isso aqui. E aí eu vou gerar uma função que eu vou chamar de gerar comando shell. Ele vai receber um texto. Vamos ver se ele já está direitinho aqui, ó. Text 03. Escrevo um comando shell que faça o seguinte. Tá vendo? Pode ser isso também. E aqui a gente vai ter a função realmente que vai executar o comando. Só que nesse caso aqui, se der algum erro, a gente não vai conseguir tratar. Então vamos começar com um try. Isso. E aqui a gente pode fazer um print também. A gente coloca o resultado aqui, ó. Resultado. E aqui a gente printa o resultado. Então como é que ficaria o uso disso? Bom, primeiro eu preciso saber qual é a descrição do comando que eu quero criar. E aí para isso eu vou usar o input, né? Ó, digite a descrição para o comando shell. Então eu vou ter o texto ali. Vou gerar o comando a partir da descrição e aí depois eu vou executar. Eu vou mostrar isso também no terminal. Comando gerado e depois eu vou executar esse comando. Lembrando que isso é perigosíssimo. Né? Eu ia falar exatamente isso. Porque dependendo do que você digitar, ele já vai de fato criar o comando, executar e te falar, executado com sucesso. Pois é. Então nada de brincar com coisas do estilo de apague todos os arquivos da minha máquina. Então, faltou aqui realmente o import OS, ó. Porque eu peguei os dados, né, da Open do .env lá. Tá, então vamos lá. O que a gente vai fazer? List, olha, sempre crie seguro. Um arquivo chamado teste.txt. Nesta pasta, touchtest.txt. Ok. Olha que legal. Vamos ver se ele criou mesmo. Aqui, teste.txt. Vamos colocar de novo? Adicione no arquivo teste.txt o meu nome, que é Gabriel. Meu nome, que é Gabriel. Não, aí eu poderia ter escrito adicione no arquivo teste o seguinte, 2 pontos. Eu acho que aí vai, quer ver? Escreva no arquivo teste.txt o seguinte. Vanessa é linda. Obrigada. Podia ter apagado o conteúdo que estava lá antes, ou será que ele vai sobrescrever? Acho que não. Né? Vanessa é linda. Lá. Então funcionou. Então eu posso colocar, remova o arquivo, olha que perigoso. Olha. Teste.txt. Tem certeza disso? RM, olha lá, teste.txt. Ali foi excluído, olha. Foi. Olha só que incrível. Sim. Com pouca linha de código a gente consegue criar um shell com linguagem natural. E para finalizar, essa vai para quem não tem muita imaginação quando o assunto é cozinhar. Usando praticamente todo o código que criamos até agora, podemos criar um chefe personalizado. Basta dizer que ingredientes você tem na sua casa e ele cria uma receita para você. Imagine isso de forma mais elaborada para a criação de cardápios em restaurantes. Dá sem dúvida para inovar bastante nessa área. Para esse projeto, eu vou chamar de mychef e vou usar como modelo esse que a gente usou agora do comando shell. Só que dessa vez
ao invés de executar aqui um comando, a gente não vai precisar mais disso. Eu vou simplesmente trocar aqui ó, a função para ideias de receita, tá? Vamos mudar aqui o nome, aqui ó, esse cara aqui. E aqui vai ser ingredientes. Ingredientes. Tá? Aqui poderia ser uma lista com um array, tudo bonitinho, tá? Mas eu vou fazer direto numa string mesmo para facilitar. E o prompt vai ser o seguinte: crie uma receita criativa com os seguintes ingredientes. E aqui eu coloco ingredientes. E aqui eu poderia colocar quais ingredientes você tem disponível. Então aqui seria a receita. E a lista aqui dos ingredientes. Acho que está tudo certo, né? Acho que sim. Eu só não precisaria mais disso aqui. Sim. O resto continua precisando. E vamos ver agora o que a gente vai almoçar. E Vanessa, o que a gente tem Baseado em disponível? nossa geladeira, frango, cebola, pimentão. Eu vou botar sem acento, né? Vamos É. botar com acento. Tá. Arroz, feijão. Integral. Feijão. Não, mas bota alguns ingredientes. Alguns ingredientes. Por exemplo, Tipo- páprica. Ah, sim, tá bom. Nós temos sálvia. Temos? Acho que tem. Tem Macarrão. E queijo Queijo parmesão. parmesão. Acho que tá bom, né? Tá bom, chega, né? Olha, temos a nossa receita. Peito de frango, uma cebola grande, um pimentão, 2 xícaras de arroz, 2 colheres de sopa de páprica, 1 colher de sopa de sálvia, 2 xícaras de macarrão e meia xícara de queijo parmesão. Pré-aqueça o forno, corte o frango em cubos, tempere com sal, pimenta e páprica. Putz, ó, já fica maneiro. Em uma assadeira, coloque o frango, a cebola e o pimentão cortados em pedaços. Regue com azeite, tempere com sal, pimenta e sálvia. É legal que ele já diz, ó, você tem um azeite, tá sal, bom, todo mundo vai ter isso, tem né? pimenta. Asse no forno por cerca de 30 minutos ou até o frango ficar dourado. Enquanto isso, cozinhe o arroz integral e o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Em uma tigela, misture o arroz, macarrão, a cebola, o pimentão, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno por mais 5 minutos. Sirva quente e saboreie. A ideia de misturar arroz com macarrão ali eu achei meio desnecessário. Eu usaria um ou outro, mas... É verdade. Fora isso, o resto ficou interessante, gostei. legal. E o legal é que a gente pode incrementar isso, por exemplo, no prompt, dizendo, ó, cria uma receita criativa com os seguintes ingredientes. E eu poderia fazer assim, ó, depois dê um nome a essa receita. Pronto, então ele já poderia acrescentar no final o nome da receita também, que aí fica legal para você incrementar um cardápio de repente, né? Sua cabeça tá cheia de ideias agora ou só as nossas? Já estamos pensando em desenvolver uma dessas ideias e transformar ela em um produto. O que vocês acham de ver esse processo aqui no canal? Podemos mostrar esse processo desde o início até o deploy e disponibilizar o código no GitHub. Que tal? Deixa aqui nos comentários pedindo que a gente faz. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos devs ou futuros sócios para o desenvolvimento de novos produtos. Assim que nós tivermos acesso à API de GPT-4, a gente volta aqui para testar ele para você. Um abraço, um grande beijo dos CDFs e nós te esperamos no próximo vídeo que iremos indicar depois da vinheta. Tchau, tchau!